Graça e paz, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Vamos meditar aqui em Atos capítulo 28, do versículo 1 ao 9, com 4 lições profundas que vai falar ao seu coração. Então, se você gosta de vídeos como este, já peço para você aqui, meu irmão, minha irmã, clica aqui no gostei, é muito importante, e vamos juntos aqui meditar na palavra de Deus. Bom, eu vou colocar o texto aqui para você na tela, lembrando que o esboço está disponível na descrição do vídeo. Se você quer ver depois o esboço, você quer baixar, quer meditar, quer pregar esse esboço, fique à vontade. Aqui na descrição você clica no link em PDF e vai estar disponível para você. Vamos então meditar aqui por partes. Vamos lá. Atos 28, do versículo 1 ao 3, eu separei aqui por parte para a gente poder entender. Eu coloquei um tema, você pode ficar bem à vontade referente ao tema, tá bom? A graça no meio das adversidades. E aí você vai entender o porquê desse tema nessa mensagem de hoje. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos quando os colocava no fogo. Uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Versículo 4 e 6. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois, tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu nenhum mal. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar e que caísse morto de repente. Mas, tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Para a gente concluir, próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. E ele nos convidou a ficar em sua casa, e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e desinteria. Paulo entrou para vê-lo, e depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Quando a gente observa esse texto, ele nos dá aqui essas 4 lições que eu quero compartilhar com vocês. Mas antes de eu entrar nas lições, esse texto aqui está retratando quando o apóstolo Paulo ele sofreu ali um náufrago. Ele estava num navio e ele sofreu um náufrago e foi parar ali nessa ilha chamada Malta. De uma forma resumida, você pode depois ler o capítulo 27. Mas o que me chama a atenção aqui é que mesmo ele sofrendo um náufrago, quase ali morrendo junto com seus companheiros, mesmo ali ele indo parar naquela ilha, embora Deus havia falado com ele que ele não iria morrer, ele já havia uma promessa, ele não deixou de servir e de fazer a vontade de Deus. Logo de início, isso já me chama a atenção e a gente vai entender então o porquê eu coloquei esse tema nessa mensagem, a graça no meio das adversidades. Por que eu coloquei esse tema? E você vai compreender. A primeira lição que a gente pode extrair aqui desse texto que eu compartilho com você é essa: a misericórdia de Deus. Quando chegou a Malta, Paulo e seus companheiros eles foram acolhidos pelos habitantes locais. Isso nos lembra da importância de acolher pessoas de diferentes origens e culturas, independente das circunstâncias. Por que eu estou te falando isso? Diz aqui o texto, no versículo 2, que Paulo ele foi acolhido pelos habitantes. Vamos ler novamente o versículo 2? Olha o que diz. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Ou seja, eles foram acolhidos. Eles receberam ali a misericórdia de Deus. Somente Deus para fazer esse ato de misericórdia na vida deles. Porque os habitantes não o conheciam, não sabiam quem eles eram, poderia ser até inimigos, mas mesmo assim os acolheram, independente da sua cultura, da sua tribo, da sua raça, mostrando então ali a misericórdia de Deus. E essa é a primeira lição que eu compartilho com você, meu irmão. Nós também, como cristãos, como conhecedores da palavra de Deus,
devemos ter essa misericórdia em nosso coração e acolher as pessoas, acolher aqueles que estão perdidos, aqueles que sofrem, independente da sua cultura, da sua religião. É ou não é verdade? Às vezes a gente vai ter que acolher pessoas de uma outra religião, de um outro costume. Não concordar com aquilo, é claro, mas acolher, receber, ajudar, estender as mãos para o nosso próximo. Isso é o Evangelho. Isso é você manifestar a graça de Deus. Por isso, o tema dessa mensagem, a graça em meio às adversidades. É você manifestar a bondade de Deus independente da pessoa, independente de quem seja. Porque eles fizeram isso com Paulo e aí você vai ver que Paulo retribuiu ainda mais na vida deles nesse texto. A segunda lição que eu separei aqui é exatamente essa, o amor ao próximo. E eu coloco para você na tela. O amor ao próximo, mesmo enfrentando dificuldades pessoais, Paulo não hesitou em servir os outros. Ele ajudou a acender uma fogueira para aquecer os náufragos na ilha de Malta. Ou seja, Paulo estava ali naquele náufrago, sofrendo junto com os outros, e mesmo assim, ele demonstrou o amor de Cristo no seu coração para com o seu próximo. Ele foi lá e pegou alguns gravetos, diz aqui o texto, que ele separou alguns gravetos, separou ali alguns pedaços de madeira para ajudar o seu próximo. É o que diz no versículo 3. Paulo ajuntou um monte de gravetos, quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se a sua mão. Estava frio, ele pegou ali alguns gravetos para ajudar aquelas pessoas, para aquecer aquelas pessoas, ou seja, ele demonstrou amor ao seu próximo. Meu irmão, isso nos ensina essa lição. As nossas adversidades pessoais, às vezes passamos problemas, passamos lutas, é ou não é verdade? Isso não nos impede de continuar fazendo o que tem que ser feito pelo nosso próximo, de servir a Cristo, de servir aquelas pessoas que precisam da palavra de Deus, que precisam do amor de Cristo. Não é porque a gente enfrenta a luta que a gente vai desistir, vai parar. A gente não pode pensar dessa maneira. Se nós pensarmos assim, nosso evangelho é muito raso, é muito limitado. E o evangelho não é isso. Paulo aqui sofrendo um monte de coisas. Eu estou aqui resumindo para você, porque ele estava sofrendo um monte de situações e quase morreu ali naquele náufrago, embora o Senhor já tinha falado com ele que ele não ia sofrer aquilo, que ele não ia morrer, mas ele continuou servindo. Foi lá, pegou os gravetos, estava frio, para aquecer seus companheiros, ou seja, demonstrou amor ao seu próximo. E nós precisamos fazer o mesmo. Precisamos demonstrar amor ao nosso próximo. Quem que é o nosso próximo? Nosso próximo são aquelas pessoas que Cristo vai colocar em nosso caminho para a gente estender a mão, para a gente ajudar, para a gente levar ali aquela pessoa a conhecer a palavra de Deus. Paulo, ele sabia muito bem o que estava fazendo. E ele não perdia a oportunidade de mostrar ali um bom testemunho e de mostrar um caráter realmente moldado por Deus. E nós devemos fazer o mesmo. Nosso caráter deve estar moldado em Cristo. Um caráter moldado em Cristo é um caráter de amor ao próximo, é um caráter que faz a diferença nesse mundo de tanta injustiça, de tanta maldade. Ok? Então essa é a segunda lição que eu compartilho com você, o amor ao próximo. A terceira lição, para a gente poder aqui entender, é sobre o julgamento precipitado. Vou colocar para você na tela. Por que julgamento precipitado? Tudo que Paulo estava passando parecia castigo aos olhos humanos, mas havia um propósito em tudo. Por que parecia castigo? A gente observa no versículo 4 que os habitantes pensaram que ele estava sofrendo aquilo por consequência de algum erro, algum crime que ele cometeu. Observa o versículo 4. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino. Ou seja, julgaram ele precipitadamente, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Então Paulo, ele foi julgado de uma forma precipitada. Acharam que ele estava pagando as consequências do seu pecado. Por isso eu coloquei essa terceira lição que nós aprendemos com esse texto. E nós devemos tomar muito cuidado, meu irmão, minha irmã, com o julgamento precipitado. Quando você julga alguém de uma forma precipitada, isso é perigoso, porque você está tomando o lugar de Deus. A única pessoa que tem o poder de julgar é o Senhor. Quem sonda mente e corações, segundo o salmista, é Deus. Então a gente deve tomar muito cuidado com isso.
Nós somos tentados a julgar precipitadamente. Às vezes a gente observa alguém enfrentando uma situação e a gente fala, é por causa que aquela pessoa deve ter feito algo de errado, um pecado. E às vezes não, às vezes Deus permitiu. Observe Jó, por exemplo. Jó, ele sofreu um monte de situações. Satanás tentou realmente contra a vida de Jó e Deus permitiu. Mas para provar para Satanás e para o próprio Jó o quanto ele o amava a Deus. E às vezes a gente não entende situações que enfrentamos e passamos e achamos que é consequência talvez de um pecado. Às vezes não. Às vezes, meu irmão, são situações que Deus permite para forjar nossa fé, para nos fortalecer e para alcançar outras vidas. Porque Paulo aqui nessa ilha, a gente viu no texto, a gente vai aqui voltar novamente, ele vai pregar ali para o principal daquela ilha, ele vai fazer ali a manifestação do poder de Deus, vai curar ali uma pessoa, vai curar outras pessoas, ou seja, ele vai pregar o evangelho. Então aquele náufrago não foi por acaso. Deus tinha um propósito naquela ilha. Deus tinha um plano ali para aquelas pessoas. E às vezes até aquilo que parece ruim tem um plano de Deus por detrás. Pois o Senhor, meu irmão, está no controle e Ele trabalha de maneiras que a gente não entende. Então, o julgamento precipitado é um perigo. Cuidado. Não deixe esse tipo de sentimento dominar o teu ser. Não deixe esse tipo de sentimento estar na sua mente. Nunca julgue de uma forma precipitada. Pelo contrário, coloque diante de Deus. Ele sabe todas as coisas e Ele é o justo juiz. E a última lição para a gente poder concluir aqui é o bom testemunho de Paulo, como eu acabei de falar para você. O testemunho de Paulo em Malta foi eficaz, levando muitos a reconhecerem o poder de Deus. Devemos buscar oportunidades para testemunhar o amor de Cristo e o poder de Deus. Então Paulo, ele aproveitou aquela oportunidade e ele deu bom testemunho. É o que a gente observa aqui no versículo 8. Ele chegou naquela ilha e diz aqui o texto que o pai de Públio, que era um principal da ilha, estava doente com febre. Paulo foi lá visitá-lo, orou por ele, colocou as mãos, curou. E quando ele fez isso, outras pessoas vieram e ele também curou. Ou seja, aquela cura, aquele milagre manifestou o poder de Deus e fez com que Paulo ganhasse aquelas pessoas para Cristo. A princípio eles acharam que Paulo era até um Deus. E com certeza Paulo explicou que ele não era um Deus, mas que ele estava ali em prol do Evangelho, do nome de Jesus. Então ele pregou para aquelas pessoas, que eram pessoas de outra cultura, com outro entendimento sobre Deus. E aquela situação foi uma oportunidade para manifestar o poder de Deus. E é isso que nós aprendemos, meu irmão, minha irmã, com esse texto de hoje, com essas 4 lições. A graça no meio das adversidades. Talvez você hoje está enfrentando uma adversidade muito difícil, talvez na sua vida espiritual, casamento, família, igreja. Mas entenda, mesmo que você esteja enfrentando essa situação, não deixe de manifestar a graça de Deus. Não deixe de praticar a graça de Deus, que é o amor ao próximo, que é falar de Jesus, que é continuar avançando, que é continuar fazendo aquilo que o Senhor te pediu para fazer. Se você fizer dessa forma, como Paulo fez naquela dificuldade, naquela situação, o Senhor vai te honrar. Não é à toa que Paulo foi um dos grandes aqui do Novo Testamento. Aliás, se eu não posso dizer o maior, que espalhou o evangelho ali em toda aquela região e fez grandes proezas e prodígios, porque ele tinha a graça de Deus dentro dele. Então nós precisamos também ter essa graça em nós, independente daquilo que enfrentamos. Medita nessas 4 lições, eu tenho certeza que o Senhor falou com você e que você possa então colocar isso em prática nesse dia, em nome de Jesus. Amém? Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, é muito importante para mim, e que Deus te abençoe grandemente. Lembre-se, a graça deve estar dentro de você todos os dias. Que fique na paz, que o Espírito Santo fale mais ao seu coração.